Seleciona tudo aí, abre o primeiro e passa para nós. Abre um aí, o resto vai embora. Não foi? Tá de pirraça. Deixa, esquece. Mas deixa eu só ler pelo menos os textos que estavam nas gravuras. Acho que o formato aqui não estava muito bom ali para não vai abrir. Só se tiver outro programa para abrir. Sem bronca não, sem bronca. O primeiro ponto aqui de paternidade, né, de ser pai, é quando a gente começa a disputar com os filhos pelo desenho. Já passou por aquela raiva que você queria assistir uma coisa, o menino bota o desenho, de repente o menino sai, quando você vai voltar, você que está assistindo sozinho há 1 hora. Já passou por isso? Quando meus filhos tinham assim 1 ano de idade, eu já estava sabendo as musiquinhas na época do Gedael, era o Bob e o Trem. Lembra daquilo? Passaram pela fase do Bob e o Trem? E o Bob ia pegando letrinha por letrinha do alfabeto para cada uma. Você vai a primeira que abriu uma, volta lá. Aproveita que foi. Perdeu o jogo de futebol, né? Aí os amigos estavam comentando o jogo de ontem, o pai tá cá todo triste. Eu estava assistindo Bob Esponja. Ô gente, tem dia que eu não vou lembrar. Às vezes eu chego, eu e o Moisés, colega de trabalho, ele é palmeirense doente, eu sou um flamenguista não muito bom. Eu torço quando sou doente pro time. Aí quando o Flamengo chega, perde no outro dia, ele vem doido pra sua rádio. E aí, perderam ontem, que jogo do Flamengo? Eu tava lá em casa assistindo uma série de criança ontem à noite. E aí a resenha perde a graça. Olha lá, o que tem mais aí? Assumir diferentes papéis, né? No escritório é mó serião, em casa, o cavalinho. Quem vê a gente, se a turma do trabalho visse a gente em casa, meu Deus, é resenha pro ano todo. Eles conseguem fazer um momento pra nós. Seu modelo para os penteados e maquiagens da filha. De vez em quando ela chega e quer testar as maquiagens dela, né? Na cobaia. Pode passar. Ficar esgotada, a mãe chegando pro pai perguntando, e aí, dormiu? Perguntando do filho, né? Só que é o filho que responde, sim mãe, já dormiu. O pai vai colocar o filho para dormir, ele dorme no lugar. Ser a atração mais maravilhosa, isso aqui é o melhor prazer do mundo. Você chega do trabalho, eles vêm gritando, chamando, papai chegou. É bom demais. Sempre aprender algo novo, e aí chega a hora de pentear o cabelo. Aí eu desisti disso depois que descobri que quando eu saía, entrava no banheiro, minha esposa penteava de novo escondido. Eu sempre achava que era o meu penteado que chegava na igreja, até descobri que nunca era. Eu já abandonei esse ramo aí. Né, filho? Isso é a melhor tela para o quadro, hein? Isso aqui eu não estou deixando eles fazer ainda não. Não estou sendo pai direito. Não tem medo de se sujar. Aí o menino chega, não, nós estávamos brincando um pouco. O pai está mais sujo que o filho. O pai sempre vai comprar as brincadeiras um pouco mais que a mãe. Sempre vai entrar na bagunça. Principalmente o menino homem, né? Não esquecer a criança que carrega dentro de si. E aí a gente vai lá brincar com o filho e de repente o filho está chorando porque o pai tomou o brinquedo. Essas coisas os pais não vão admitir, mas as mães entregam. Dormir na rebarba da cama. Ô gente, tem dia que a gente amanhece que não tem coluna. Eles têm uma prática de encaixar essa perninha aqui na quinta costela. Rapaz, é um negócio que acerta certinho. Aprender a lutar pelos seus direitos, né? Mais uma vez tomando os brinquedos dos filhos, é mesmo. Contrato advogado se quiser brincar. Tem mais algum? Conhecer todo tipo de boneca. O pai já tá brincando ali, escolhendo as bonecas. Tem dia que eu tô lá no sofá, daí tinha aquele monte de boneca que olhava em cima de mim, ó, pegou o brinco. Assim, né? Compartilhar as ansiedades do filho, né? Pegando que eu comentei.
Sai da frente que eu não estou enxergando. Aí o filho, pai, mas eu desenho. Né? Era ele que deveria assistir, mas o pai não se apossou. E essa daqui que eu gosto muito dela, ela reflete um pouquinho dessa mentalidade que tem se estabelecido, né, com o pensamento feminista hoje em dia. Aquele pai que às vezes ele é acusado de ser ausente, de ser egoísta, de não ter tempo. E às vezes ele está levando só o peso, né, de tantas dívidas, de tantas contas, de tantas cargas, que dificilmente é compreendida. Acho que essa é a última. Acabou. Pronto. Vamos seguir em frente. Então esses são os pais, os durões no trabalho, né? Os meninos em casa. João capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa importância da paternidade, ao tempo que as consequências da falta de uma paternidade sadia. Existe uma classe de filhos em nossos dias que nós aprendemos a chamar de órfãos de pais vivos. O que é o órfão de pai vivo? É aquele que o pai não morreu, mas que o filho não consegue acessá-lo. E às vezes esse pai está dentro de casa, às vezes esse pai não foi embora, mas que ele vai morrendo no coração do filho à medida que ele vai deixando de cumprir o seu papel de pai. Ele vai negligenciando o seu papel de pai. E apesar de toda a importância que a paternidade humana tem, nós falaremos sobre isso hoje. Em casos como esse, nós teremos de aprender a recorrer à paternidade de Deus, que sempre estará disponível para todos os seus filhos. Sempre estará disponível para nós. É função do pai passar pelo menos 3 valores para os seus filhos: é direção, limite e proteção. Isso aqui falando de investimento para o crescimento da criança. Não falo das obrigações do pai quanto à família, como provisão, base, sustentação, mas eu falo do direcionamento da criança de um modo mais ligado a ela e somente a ela. Fala de direção, de limite e de proteção. É papel do pai direcionar o filho. É função do pai dar direção ao filho, mostrar o caminho, mostrar para ele aonde ele deve chegar. Eu não falo apenas de mostrar os caminhos, mas de mostrar a ele um alvo e dizer: corre para ali, aquele caminho é o melhor. Esse direcionamento mais efetivo, esse direcionamento mais ímpar, ele é papel do pai. E a ausência do pai na vida do filho vai lhe gerar uma falta de direção. E o que é uma pessoa sem direção? Uma pessoa sem destino, uma pessoa que não se valoriza, uma pessoa que tem dificuldade de entender a própria identidade. É uma pessoa que às vezes entra em 5 faculdades e abandona 5 no meio da faculdade, e quando chega aos 40 anos já passou por 5 faculdades, está estudando há 20 anos e não se formou em nada. Porque tem dificuldade de concluir coisas. Começa, mas não termina. E o que é isso? Falta de alvo. E às vezes isso é uma consequência de uma falta de direcionamento que você não teve lá na infância, mas que está refletido agora nas suas decisões sem que você nem saiba, sem que você nem perceba. Nós somos conduzidos por muita coisa do nosso subconsciente que vivemos, que está aqui nos conduzindo, nos direcionando, e a gente nem se dá conta disso. Para muita gente, visitar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra é coisa de doido, né? O cérebro da gente é o órgão mais importante do corpo, apesar disso é o que a gente menos cuida e o que a gente mais discrimina os médicos dele. A gente tem dificuldade de cuidar. E tudo está ligado à cabeça.
Se o corpo inteiro estiver funcionando e o cérebro parar, legalmente aquela pessoa é dada como morta, porque dá uma morte cerebral. E se o órgão de comando parar, todo o restante estar funcionando não faz diferença. Então a gente percebe a importância de cuidar às vezes da mente e a gente não cuida dela, a gente não dá valor a ela. E uma dessas questões são esses traumas, essas coisinhas que vão nos acompanhando, e a falta de direcionamento é uma delas, e a gente não percebe. Mas a gente vai tomando decisões a partir de algo que está faltando em nós. Primeiro papel do pai, direcionar o filho. Se ele não faz bem isso, esse filho vai crescer com dificuldade de concluir tarefas. Esse filho vai crescer com dificuldade de ir até o final em algo, de exercer funções, de fazer aquilo que deveria ser o papel dele de fazer. Segundo papel do pai, estabelecer limites. É o pai que estimula limites, fronteiras, e esses limites nos protegem. Isso não se trata de um pai autoritário, mandão, que estabelece limites a partir de uma ordem imposta, não, mas a partir de um exemplo. A partir de uma vida que faça com que esse filho possa olhar e se inspirar e dar valor à ordem do pai. Mais do que te ouvir, teu filho vai te ver. E certamente ele vai te imitar muito mais do que te obedecer. Quando a gente entende isso, a gente percebe que a gente pode exercer limites na vida do filho a partir do momento em que eu tenho um exemplo a dar para esse filho. Lembro-me de uma frase que eu ouvi de alguém dizendo: olha, um dia meu pai gritou comigo e disse que eu nunca deveria beber. E o filho riu e disse: ele estava com a lata de cerveja na mão. A gente percebe que o que o pai disse perdeu o valor pelo que o pai estava fazendo. Então é função do pai estabelecer os limites. É função da paternidade dizer alguns não. E aí a mãe vai ficar com mais boazinha, né? Não tem jeito. Mas sempre vai ser o pai que vai travar um pouquinho mais, que vai conhecer o desgosto de ter que ver o filho, às vezes com a cara fechada, por você ser um pouquinho mais duro. Mas isso faz parte do direcionamento. Direcionar para um caminho significa, às vezes, não deixar ir para outros. E nem sempre o filho vai entender isso agora, às vezes ele vai entender daqui a 20 anos. Tem não se você recebeu do seu pai que você está entendendo agora, mas há 20 anos atrás você achou aquilo muito ruim. Você achou aquilo muito desprezoso. Você falou: não, meu Deus, como meu pai pode não deixar? Aí hoje você olha e diz: eu entendo. Terceira característica, terceiro valor que é o papel do pai: proteção. É o pai que precisa produzir para o filho a sensação de segurança. É o pai que precisa produzir para o filho aquela certeza de que eu posso até avançar um pouco mais, mas se eu precisar, ele vai estar aqui para me proteger. O pai precisa ser acessível ao filho para que, em um momento de necessidade, o filho tenha liberdade de pedir ajuda. Se toda vez que o seu filho erra, principalmente porque já tem filhos na idade da juventude, você fechar a porta, você lacrar em cima dele e dizer: olha, eu não vou te ajudar porque você errou. Se lá na frente ele estiver em uma situação de perigo, ele não terá liberdade para te ligar. Ele não terá liberdade para te chamar. E o pai precisa ser visto como esse socorro bem presente. Que o filho possa dizer: eu vou ligar, eu vou chamar e ele vai trazer socorro. Então a gente precisa entender quais as consequências disso. Muitas pessoas têm dificuldade de ter um relacionamento com Deus por causa de um relacionamento ruim com seus pais. Muitas pessoas têm dificuldade de ter dar uma credibilidade à promessa de Deus, porque ele vive frustrado com promessas não cumpridas de seus pais. E isso vai fazendo com que os relacionamentos vão sendo questionados com Deus. Então Deus faz uma promessa e você não acredita. Deus usa alguém e você não acredita. Deus dá uma ordem e você não obedece, porque às vezes você está sendo conduzido por traumas, você está sendo conduzido por falácias, você está sendo conduzido por questões mal resolvidas na sua maternidade, na sua paternidade.
A paternidade sempre vai gerar consequências, seja ela boa ou ruim. Você está marcando a vida dos seus filhos. Na condição de pai, você está batendo carimbos no coração dos seus filhos diariamente, com um marcador permanente. E a gente precisa se perguntar: qual é o tipo de marca que eu estou deixando no coração dos meus filhos? Qual é o tipo de marca que eu estou estabelecendo no coração dos meus filhos? Quando a gente vai para a história do José, o José ele passa por tudo que ele passou com seus irmãos. E apesar de toda a vontade do José de se vingar, e acredite, ele teve. Ele até começou um plano, ele só não concluiu. Mas ao final ele perdoa seus irmãos. Mas se você voltar lá atrás da história, você vai ver o pai de José, o Jacó, perdoando e pedindo perdão para o Esaú, o irmão dele com quem ele também havia brigado. E aí a gente percebe que o José teve exemplo. Que o José também viu dentro de casa o seu pai ter problema com a família, o seu pai correr atrás de um socorro, de um perdão, de uma reconciliação. Outra questão que afeta muitos filhos, e aí a gente precisa cuidar disso no coração também, por vezes se tornando até questão do tratamento, é uma busca por uma substituição da paternidade. Filhos inseguros, que se escoram em todo mundo e acham que todo mundo vai substituir a figura do pai. Confia demais. Tem um filho que por trauma ele desconfia de todo mundo. Mas tem aquele que no seu subconsciente ele busca um pai em todo mundo. Então ele se entrega para todo mundo, e essas pessoas costumam sofrer muito, porque elas se entregam em níveis que não são correspondidos. Essas pessoas vão sempre se entregar para pessoas erradas. Existem muitos casos de moças que elas crescem, de alguma maneira elas só se interessam por homens que são extremamente mais velhos do que elas. A sociedade inteira olha e diz: uau, mas se diz interesseira, né? E às vezes nem é, às vezes o cara é até pobre. Mas o subconsciente dela, na verdade, ela está procurando um pai. Está procurando um amigo. Está procurando alguém que ela não teve lá na infância. Está procurando alguém que não supriu as necessidades dela lá na infância. E qual o cuidado que eu tenho que ter hoje como pai? Cuidado de preencher lacunas no coração dos meus filhos, para que o diabo não preencha essas lacunas quando eles chegarem na idade de independência. Na condição de pais hoje, principalmente que está com pais de crianças, adolescentes, a gente precisa preencher essas lacunas, para que quando essa criança se tornar um jovem, se tornar um adulto, ele não tente preencher essas lacunas em meios errados, e o diabo tente preencher essas lacunas para essas crianças. O cuidado que a gente precisa ter hoje é justamente de tratar para que o coração deles estejam plenamente abastecidos. O diabo ele vive de brechas, irmãos. Ele sabe que ele não tem porta aberta para ele. Então ele vai viver pulando janelas. E todas as vezes que a gente vai deixar janelas abertas, o diabo vai tentar preencher essas janelas. Ele vai tentar entrar por essas janelas. Ele vai tentar fazer o que a gente não faz às vezes. Eu admiro muito Deus Pai, porque Ele tinha um cuidado de preencher lacunas no coração do filho, mesmo Jesus sendo Deus. Quando Jesus estava para ir para o deserto, Deus clama desde o céu nas águas do batismo e diz: esse é o meu filho que eu amo, nele eu tenho muito prazer. Parece uma fala simples, mas imagina Jesus indo para o deserto ser tentado, e agora ele tem a palavra do Pai sobre o seu coração, dizendo: meu Pai me ama, meu Pai tem orgulho de mim. Quando Jesus está para ser crucificado, ele sobe no Monte das Oliveiras, onde ele é transfigurado. E diante de Pedro, Tiago e João, mais uma vez a Bíblia diz que Deus brada desde o céu e diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. De novo, Jesus está para passar por uma dificuldade muito grande, mas Deus preencheu toda a lacuna no coração do filho antes da adversidade chegar. Ele está preenchendo lacunas e dizendo: eu não vou deixar janelas abertas. Porque se no Espírito Jesus era Deus,
Na carne ele era homem. E eu imagino nos momentos de maiores adversidades e dores daquela cruz, Jesus lembrando: meu Pai que ama. O meu Pai tem orgulho de mim. O meu Pai me ama. O meu Pai tem orgulho de mim. E aí a gente percebe que Deus tem um cuidado de preencher lacunas do coração do filho. Voltando ao tema da orfandade de pai vivo, do abandono, dos maus exemplos. A gente vai falar um pouquinho sobre as consequências ou dessas marcas no coração dos filhos, especialmente depois da vida adulta. Algumas dessas consequências, a gente vai citar aqui. A primeira delas, indisciplina. Muitos desses assuntos aqui, a gente dá também até a matéria da pastora no nosso curso aqui de teologia, que a gente tem toda segunda-feira. Tem uma matéria de paternidade fantástica. Tem muita coisa do que a gente está dando aqui hoje. Eu te convido já a participar. Tem matrículas abertas para o mês de novembro já agora. Vamos ter uma turma em andamento. Em novembro a gente entra com a turma nova. Então já se matricule, que entre as matérias que a gente tem no curso tem essa de paternidade também. Primeira consequência, indisciplina. É uma pessoa que tem dificuldade de lidar com figuras de autoridades e regras. Pessoas que vivem feridas por causa da paternidade. Ela vai ter dificuldade de lidar tanto com a autoridade quanto com a regra. Às vezes não tinha nem problema em não fazer aquilo ali. Está olhando para isso aqui, está tudo certo, não incomoda em nada. Mas alguém disse: olha, não tira isso daqui não. Pronto, de repente a cabeça da pessoa vira e diz: eu tenho que tirar. A dificuldade com a regra, a dificuldade com a autoridade. E por que isso? Por causa de um trauma com uma paternidade ruim. A ausência de direção é aquela pessoa que começa as coisas e não termina. Falei sobre isso aqui no início. Insegurança, pessoa que não tem autoafirmação, ela é insegura em todas as suas decisões. Nunca sabe se vai dar certo. Sempre está fazendo as contas e dá sempre mais errado do que certo. Salomão fala sobre isso em Eclesiastes 11, dizendo: aquele que olha o vento nunca vai semear, o que olha o tempo nunca vai lançar semente. Nós sempre olhamos e dizendo: vai chover. Tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não acredita em si mesmo. É a pessoa que tem dificuldade de acreditar no seu próprio potencial. São autossabotadores. Passa a vida se sabotando. É a pessoa que prejudica a si mesmo. É a pessoa que destrói sua própria carreira. É a pessoa que destrói sua própria vida. E por que isso? Por paternidade não sarada. Consequências de traumas que não foram sarados. Traumas que não foram curados em nome de Jesus. Tivemos aqui um seminário de cura interior agora, meu Deus, fantástico sobre isso. Bom seria que todos estivessem aqui. São pessoas extremamente dependentes da opinião de outros, pessoas competitivas. Se esforçam, trabalham, mas na verdade buscam a aprovação. Toda vez que você trabalha para buscar a aprovação, você sai frustrado. Principalmente quando você não ganha aquele famoso tapinha nas costas. Trabalha de esforço, mas ninguém elogiou. E aí começa aquela fala que é muito normal dentro da igreja: ninguém lá me reconhece. Ninguém lá me vê. Eu vi uma frase assim: você quer ser visto na igreja, tu cresce no meio do culto. Alguém sem coração escreveu isso. Mas é real, todo mundo vai ver. Mas o que é isso? Traumas, carências. Se sente deslocado, é o famoso ninguém gosta de mim. Né? Não é porque ninguém gosta de mim. Ninguém lá me admira. Não, eu sou sempre o que fica de ladinho. E às vezes você de fato se torna essa pessoa. Você vai se escanteando, se escanteando, se escanteando. Você se torna o que fica sempre de lado. Já diz a sabedoria popular: quem muito se ausenta deixa de fazer falta. Quem quer ser visto precisa ser. Quem quer ser lembrado precisa ser visto. Quando você se ausenta muito, chega um ponto que você deixa de fazer falta. A gente precisa ter cuidado com isso. Porque eu vou pôr na minha cabeça que ninguém me quer por perto. Então eu vou me afastando. Eu vou me afastando. Eu vou me afastando. Quando eu caio na real, eu me torno uma pessoa de fato que eu nunca estou no meio dos outros, no meio de ninguém. Estou sempre escanteado. E às vezes o problema não está nos outros, está só no meu trauma.
O problema da carência emocional é que a gente sempre vai procurar culpados. Então é um problema que a gente carrega. A gente sempre vai procurar alguém para culpar por um problema que está em nós. Então a gente culpa todo mundo à volta. Pode ter 100 pessoas, os 99 estão errados, só eu estou certo. É porque ninguém lá gosta de mim. O que é isso? Carência. Quando você vive na ferida, você vive na carência, você se torna uma pessoa que fere. Porque você vai estar sempre armado, sempre pronto a revidar. Sempre pronto a bater de volta. Sempre pronto a jogar uma lança com o Saul. E às vezes é só algo que a gente precisa tratar na mente. O pessimista, né? O amigo do mais. Fala assim, olha irmão, nós vamos fazer tal coisa. Mas, porém, talvez. Eu conheço alguém que tentou e não deu certo. É o pessimismo. E o sentimento de constante abandono. Que é o abandono físico e emocional. Que gera solidão. Então como eu faço para ser curado disso, pastor? Se eu estou vivendo consequências de uma paternidade. E qual a importância de ser curado disso? E essa foi a máxima que Deus ministrou aqui nos 2 dias da conferência que nós tivemos há 15 dias atrás. Com a pastora Daniela e a pastora Mônica. Que Deus mais ministrou para nós aqui foi que nós deveríamos ser curados para curar uma próxima geração. Qual a importância de eu me curar de feridas e traumas que sem perceber eu estou carregando da minha paternidade? É porque tem uma geração à frente que se eu não cuidar, o que o meu tataravô fez com o meu bisavô, o que o meu bisavô fez com o meu avô, o que o meu avô fez com o meu pai, o que o meu pai fez comigo, eu vou fazer com o meu filho. Se eu não me curar, eu vou continuar gerando uma geração ferida. Porque sem perceber você vai desenvolver os maiores defeitos dos seus pais. Isso é natural. Os defeitos deles que mais te incomodavam. Se você hoje já tem sua própria família, dá uma conferida aí. Talvez com proporções diferentes, mas você tem um pouquinho daquele defeito. Isso desenvolve naturalmente. E aí a pastora falou aqui no domingo passado sobre a plantinha. Como é que você falou? Tudo que a gente dá. Como é que é a frase? Tudo que a gente dá muita assistência, cresce. Tudo que você dá muita importância, cresce. Então se aquele defeito, se aquele problema da sua paternidade te incomoda ao ponto de você dar muita importância àquilo, aquilo cresce. Só que não cresce neles, cresce dentro de você. Cresce dentro do seu coração. Então eu preciso me perguntar o que eu estou dando importância. O que eu estou colocando no pedestal, dizendo isso aqui é inadmissível, eu não perdoo. Para que eu possa parar de regar essas plantas. Enquanto eu falar de coisas com ferida, com dor, eu não estou curado. Vejo muita gente tentando curar outro sem estar curado. Tem muita gente tentando curar uma nova geração, mas precisando de cura. Precisando de cura. Tem uma cantora que eu amo, canta bem demais, ungida de Deus, profeta de Deus. Esse dia nós estávamos falando lá em casa. Nos tempos para cá, ela se dispôs a curar uma nova geração ferida por lideranças. Mas quanto mais ela fala daquilo, mais ela reflete o quanto ela ainda está ferida. Você não pode curar alguém de uma doença que você ainda tem, você ainda está ferido, por suas doenças na alma. Você precisa se tratar para curar seus filhos. Você precisa se curar para você ser paternidade para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus amigos, para os seus irmãos. Você precisa curar dentro de si. Então, o primeiro ponto para eu ser curado: reconheça que você está doente. Reconheça quais as questões das quais você ainda carrega traumas. Quais as questões que ainda te afetam, seja de forma consciente ou inconsciente. Quais as questões, quais as carências não supridas da sua paternidade que você ainda está carregando, às vezes sem nem perceber, mas que ainda está afetando suas decisões, que ainda está afetando a forma como você reage às situações,
que ainda está afetando a forma como você reage à vida, que ainda está afetando como você se comporta no seu casamento, como você se comporta com seus filhos, como você se comporta no seu emprego. Você precisa identificar esses gatilhos. O Senhor não consegue nos curar de coisas que a gente não reconhece. Escrevendo a igreja de Éfeso, ele vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste, volta, arrepende. A gente precisa reconhecer exatamente o ponto onde a gente se feriu. A gente precisa reconhecer exatamente o ponto onde precisa de cura. E quando a gente reconhecer isso, o Senhor vai poder nos curar. Pastor, eu sei exatamente quais foram os gatilhos da minha maternidade que hoje estão me afetando. Reconheceu, achou? Perdoe. Eu sei que tem questões em que a vivência se torna prejudicada. Existem questões que a vivência se torna bem inviável. Mas isso não pode gerar dentro de você um fardo para você carregar a vida toda. Nós somos ministrados nas últimas semanas aqui, foi só isso, irmãos. Livre-se dos fardos. Liberte-se dos fardos. Semana passada a pastora estava ministrando isso aqui. Liberte-se dos fardos. Perdoe. Perdoar não tem a ver com a pessoa, tem a ver comigo. O perdão não muda a pessoa, o perdão arranca um fardo de mim. Quando eu perdoo, eu não estou mudando, mas ele não mudou, ela não mudou, ele continua o mesmo, não tem importância, não tem a ver, eu não estou arrancando nada dele, eu estou arrancando um fardo que eu estou carregando, porque isso às vezes não está conduzindo a vida dele, mas está conduzindo minha vida. Às vezes o que alguém fez por mim ou contra mim não está interferindo na vida dele, mas está interferindo na minha vida. Então reconhecer o gatilho, perdoa. O perdão é o primeiro passo. Nós temos apenas uma vida para viver. Não dá para viver essa vida baseada em mágoas, em feridas, em marcas. Não dá para passar por essa única vida que nós temos aqui na terra antes de nos encontrarmos com Cristo, conduzindo a nossa vida a partir de algo que alguém nos fez, de uma ferida que alguém nos causou, de um erro que minha paternidade cometeu comigo. Não, eu não posso conduzir minha vida a partir disso. Eu preciso conduzir minha vida a partir de Cristo, da palavra, entender que Ele está me oferecendo uma nova natureza. Esteja pronto para pedir perdão se for necessário. Sempre em um embate, ninguém está completamente correto. De alguma maneira a gente ultrapassa limites. Esteja pronto para a reconciliação. Lembra do testemunho do pastor Sebastião Quintino? Ministrou aqui há alguns dias atrás. Ele já testemunhou isso de nossa igreja ministrando. Eu tenho uma live com ele que eu gravei na pandemia 2020, sobre o perdão. E ele testemunhou naquela live falando sobre um dia que o pai dele pegou ele com 6 anos e o pai o espancou e o deixou quase morto. A mãe dele pegou a blusinha dele toda rasgada e pendurou em um varal toda manchada de sangue e deixou lá como estandarte para o pai passar e ir para o trabalho e ver aquilo e ver se entendia o que fez. Ele fala que desde aquele dia o nariz dele passou a sangrar constantemente. E ele cresceu com raiva do pai por aquela surra que foi completamente desproporcional. Foi um espancamento, na verdade. Ele cresceu, casou, se tornou pastor, foi pastorear a igreja mundo afora e com raiva do pai. Pregava com lenço, com papel, porque estava pregando, e quando começava a empolgar um pouquinho mais o nariz, sangrava daquele espancamento. E aquele sangue todos os dias lembrava ele da surra do pai. Um dia ele ouviu uma palavra sobre perdão. Ele falou: eu preciso reconciliar com meu pai. E ele viajou e foi lá encontrar o pai. E ele fez igual José, né? A princípio o plano falhou. Ele já chegou desabafando. Jogou na cara do pai todas as consequências que o pai gerou na vida dele por causa daquela ferida. Mas depois de muito desabafar, o Espírito Santo lembrou ele o que ele foi fazer ali de verdade.
E ele pediu perdão ao pai por ter guardado tanta raiva do pai a vida toda. Ele disse: pai, eu vim aqui te pedir perdão por ter ficado com raiva de você a vida inteira, e eu estou aqui, na verdade, tentando forçar você a pedir perdão. Não foi isso que eu vim fazer. E ele pediu perdão para o pai, se abraçaram, se reconciliaram. Naquela mesma viagem ele voltou para casa e o pai veio junto, queria conhecer as netas que não conhecia, porque ele proibiu o pai de vir. E o pai veio junto, conheceu as netas, ficou uma semana na casa deles, conversaram. E o pai voltou para casa. E no domingo seguinte, quando ele foi pregar, ele se deu conta que pela primeira vez em quase 50 anos, o nariz dele não estava sangrando. E na semana seguinte ele pregou de novo e o nariz não estava sangrando. E nunca mais o nariz dele sangrou. Ele testemunha dizendo: eu carreguei uma doença física por causa de um problema emocional. Eu carreguei uma doença física porque eu tinha dificuldade de perdoar meu pai. Carregou uma doença física a vida inteira porque ele não conseguia perdoar o pai. E às vezes a gente precisa entender que os nossos pais, a maioria deles, não teve a oportunidade que você está tendo de fazer um curso com matérias que te ensinam a cuidar dos seus filhos. De vir aqui no PV Homens, como os homens vêm, ver a gente falando sobre paternidade, sobre hombridade, sobre ser um marido melhor. Nossos pais, a maioria deles, não tiveram essa oportunidade. A maioria dos nossos pais foram criados nas roças. Não todos, mas uma boa parte sim. Foram homens que não frequentaram a escola, conheceram um mundo bruto, bravo. E eles não conseguiram dar algo que na verdade eles nunca tinham recebido. Muita coisa que nossos pais deixaram de nos dar no emocional é porque na verdade eles não tinham para dar. Aquilo era o que eles conheciam. Vinha de 20 gerações espancando um, espancando o próximo filho, espancando o próximo filho. E chegou em você e ele te espancou também. Só que agora o Senhor está te trazendo aqui diariamente na PV para você ouvir palavras como essa, dizendo: seja curado, seja liberto, liberte-se dos traumas, liberte-se dos fardos. Você não precisa replicar os erros para a próxima geração. Você não precisa descontar os seus traumas dos seus filhos. Você não precisa passar para frente os problemas. E como eu faço isso, pastor, se eu ainda tenho problema com a minha paternidade humana? Aceite a adoção, a paternidade de Deus. Quando eu me posicionar como um filho dele, todos os meus problemas terrenos são facilmente resolvidos. Quando eu me posicionar como um filho dele, todas as outras coisas são facilmente resolvidas. Quando eu entender que Deus é o meu pai, Ele vai cuidar de mim. Quando eu entender que Deus é o meu pai, Ele não vai me abandonar, os meus problemas com a paternidade terrena perderão sentido. Existem dois erros que um pai pode cometer. O primeiro é não tocar nos seus filhos. Um pai que não toca, que não abraça, que não tem aconchego para dar, só tem direção, limite. Ele não tem proteção. O segundo erro é um pai que toca errado. O não tocar gera um tipo de trauma. Tocar de forma errada gera outro tipo de trauma, e esse com consequências muito mais dolorosas. Eu não sei se você vem de uma paternidade que foi apenas bênção para você, ou de uma paternidade que te trouxe alguns problemas. Mas o Senhor te convida hoje para o abrigo da paternidade dele. Eu não sei se você deixou de ser tocado ou foi tocado de forma errada. Queira o Senhor que você tenha tido a melhor paternidade do mundo. Mas hoje o Senhor mais uma vez nos convida para a cura. Hoje o Senhor nos convida mais uma vez para sermos curados, a fim de podermos oferecer perdão,
a fim de podermos oferecer um coração que reflete o que nós carregamos. Eu vi esses dias atrás um vídeo de uma criança, ela armou uma situação, acredito eu que já tenha tentado falar e ninguém acreditou nela, então ela armou, ela escondeu o celular de um modo muito bem posicionado e ela filmou o pai confessando que abusava dela. E nós estávamos ali em casa olhando os comentários, as coisas eu vou nos comentários. E meu Deus, tinha para mais de 2.000 comentários. Todos de mulheres, dizendo: eu também passei por isso, ninguém acreditou. Eu também passei por isso, mas quando eu falei, me bateram. Eu também passei por isso, mas quando eu falei com a minha mãe, ela me botou para fora de casa. Eu também passei por isso, e a gente foi vendo tanta coisa ali. E a gente começou a se dar conta da gravidade da situação. Do quanto aquelas mulheres precisavam de cura, de tratamento por traumas em que elas não tiveram apoio, abrigo, a proteção de quem deveria lhes oferecer. E não perderam a proteção só do pai que as tocava de um modo errado, mas de uma mãe que deixou de acreditar na filha, que não protegeu a filha, que priorizou o marido ao invés da filha. E a gente se deu conta, vendo aqueles comentários, do tamanho do problema. Eu não sei se você enfrentou esse tipo de coisa na sua infância, talvez está entalado na tua vida aí inteira. Mas o teu Pai do céu, Ele quer te tocar do jeito certo. Ele te chama para um abrigo de paternidade, para um abrigo de cura. Ele te chama para um toque correto. Ele te chama para você poder olhar para Ele e ouvi-lo falar: filha. A mulher do fluxo de sangue, ela era chamada de muitas coisas. Talvez o nome mais usado é impura. Mas quando ela chega diante de Jesus, Jesus lhe chama de filha. Jesus lhe chama de filha. Não importa mais os nomes que outras pessoas chamaram, Jesus estava chamando ela de filha. Ele hoje te chama também de filha. Ele hoje te chama também de filho. Não importa quais foram as feridas que conduziram a sua vida até hoje. Aqui há muitos pais. Aqui há muitos pais. Eu vejo Deus hoje trazendo uma extensão muito forte do que Ele fez aqui nas últimas semanas. O que eu trouxe aqui já ficou para trás faz muito tempo. Não é nada novo do que nós estamos ministrando aqui hoje. Nós estamos apenas estendendo o que Ele já fez aqui nas últimas semanas. Deus quer curar filhos. Curar filhos que hoje são pais. Ele não quer te curar como pai, Ele quer te curar como filho. Porque se você for curado como filho, você vai ser um pai melhor. Se você for curado como filho, você vai ser uma mãe melhor. Ele quer curar filhos para que você tenha algo para dar para a próxima geração. Você não vai replicar os problemas da sua família para os seus filhos. Você não vai replicar os erros das suas famílias para os seus filhos. Deus está querendo restaurar a filiação. E tudo começa por um sentimento de perdão. Que não é um sentimento, mas uma decisão difícil de ser tomada. De perdoar. Situações que talvez são imperdoáveis. Mas que você precisa entender que esse fato é você que está carregando. De perdoar feridas que eu entendo são imperdoáveis. Mas quem está saindo prejudicado por esse fardo é você. O Senhor te convida hoje a receber esse abrigo, essa cura, para que a próxima geração seja também curada, para que a próxima geração seja também sarada. Talvez você na condição de pai está olhando aqui e dizendo: meu Deus, eu já estou gerando isso nos meus filhos.
Mas que bom que você está aqui hoje. O Senhor te trouxe para que você possa ser curado e consertar sua casa, consertar sua família, consertar o ambiente do seu lar. Precisamos estar prontos para pedir desculpa dos nossos filhos quando a gente passa dos limites, e nós como pais também passamos. Nós como pais também exageramos nos momentos de nervoso. E a gente precisa estar pronto para pedir desculpa quando o errado foi a gente. E muitas vezes é. Quando o errado não era o filho, éramos nós. Tem muita coisa da qual os pais estão culpando os filhos, e na verdade foram eles que fizeram. Tem muita coisa da qual os filhos estão se tornando, e os pais não conseguem perceber que aquilo é consequência do que eles fizeram. Então agora a gente olha para os filhos e diz: eles não são bons. Mas o Senhor nos convida hoje a refletir como eu sou, como pai. Qual tipo de pai que eu sou? Eu sou o que direciona, que protejo, que provê, que alinha. Eu estou criando filhos órfãos apesar de eu estar aqui. Eu preciso ser aquele que tira a rodinha da bicicleta. Sempre vai ser o pai que vai fazer isso. Mas eu também tenho que ser aquele que segura o coxinho e o guidão até que ele aprenda a se equilibrar. A gente entende o limite de chegou a hora de arrancar a rodinha. Então quando a gente arranca a rodinha, a gente diz para eles: pode subir, eu seguro. Ele para de confiar em coisas e começa a confiar em nós. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero chamar a pastora aqui. Deus tem envolvido essa mensagem para algo que é muito mais o ministério dela do que o meu. Nós queremos orar pela sua vida. Se você está com seus filhos aqui, seu pai está aqui, esteja com ele aí. Aqui na frente só tem nós, o Yuri que é pai aqui. Se as filhas do Yuri quiserem ficar aqui perto dele, eu vejo que esse Yuri, esposa, pode ficar. Meus filhos, vem para cá também. Essa é uma casa de cura, queridos. Brincadeira, gerando aí na matéria. Quando nós abrimos essa casa, nós oramos por alguns dias pedindo a Deus que nos ensinasse qual modo de viver dessa criança. Qual seria o serviço dessa criança? Oração de Manoá, pai de Santiago. Qual o serviço da criança? Qual o modo de viver dele? A palavra que Deus nos deu naqueles dias foi que essa casa seria uma casa de cura interior e de paternidade. Desde então Deus tem trazido até nós muitas vidas depressivas, traumatizadas, rebentadas, e Deus tem feito chegar. Mas para a glória de Deus, cada um que tem chegado, muitos estão aqui para testemunhar, vêm sido curadas em nome de Jesus. Da mesma forma, tem havido muitas feridas com paternidades erradas, seja no físico, no biológico, direcionamentos de líderes espirituais. Vou deixar você sentar, se não quiser. Feridas de lideranças erradas, e Deus tem nos dado a graça de trabalhar juntos, orar juntos, elas têm sido curadas também. E aquilo que Deus nos deu como identidade há um ano e tanto atrás, hoje a gente tem visto se cumprir. Mais uma vez essa noite Deus está ministrando cura. Curados para curar, curados para transformar. Aleluia. Paizinho amado, nós oramos nessa noite, Deus, para que o Senhor intervenha em cada vida, em cada coração nessa noite. Só o Senhor sabe o quanto doeu ouvir essa palavra, porque quando estamos feridos, no lugar que algo trisca na ferida, ela dói. Então eu te peço, Deus, que se aqui alguém sentiu uma dor ao ouvir uma palavra e trouxe ao passado lembranças dolorosas, que fez lembrar de coisas que ela não deveria mais lembrar,
Nós clamamos para que nessa noite venha haver cura, Deus. Que o bálsamo do Senhor visite cada coração nessa noite. Que possamos olhar para o passado e deixarmos ele lá, Senhor. Que nessa noite possamos liberar o perdão àqueles que precisam ser perdoados. Clamamos para que o bálsamo do Senhor visite os nossos corações agora, Senhor.